Olá, filósofos clínicos, filósofas clínicas, estudantes de filosofia clínica. Hoje vocês estão aqui nesse projeto maravilhoso, esse projeto da Anfic, em comemoração aos 16 anos da Anfic, conversando com filósofos clínicos. E hoje, um dia muito especial, porque está com a gente aqui o nosso querido filósofo Beto Colombo, que hoje está morando em Florianópolis, então vem lá de Florianópolis para nos prestigiar, trazer toda a sua experiência de consultório, toda a sua caminhada, que não é pouca, para partilhar com a gente algumas experiências aí, alguns diálogos a respeito do consultório. Seja muito bem-vindo, Beto Colombo. Gratidão por você estar aqui. Muito obrigado, Jandira, colegas filósofas e filósofos clínicos. É uma honra, quero dizer que participar de um projeto desse e espero contribuir com algumas experiências de consultório e que possam enriquecer, então, a clínica de cada um de vocês. Muito obrigado pelo convite, Jandira. Eu que agradeço pelo seu sim, em nome da Anfic, em nome da nossa presidente Clísia, em nome do Pedrinho, o Pedro Freitas, que é o nosso filósofo clínico, que também atua nesse segundo papel existencial aí como nosso técnico. Beto, você é um filósofo clínico que tem uma vasta experiência na filosofia clínica, mais de 14 anos de consultório em filosofia clínica. Traz toda a sua expertise, toda a sua experiência de caminho mesmo, da sua vida, da sua existência, que vem complementando uns aos outros aí com a sua experiência. Você é escritor, é palestrante, é filósofo clínico de consultório mesmo, tem uma base filosófica aí muito interessante e que hoje a gente vai conversar. Nem do Beto ser escritor, que depois a gente vai deixar o link aqui para os colegas que querem conhecer um pouco mais do Beto, entrar lá no site e mergulhar um pouco na sua história. Lá tem um pouquinho da sua história, uma pincelada, né, Beto, da sua caminhada, e é maravilhoso te ouvir, ver os teus textos e ouvir você no Instagram, no YouTube, que hoje, graças a essas tecnologias, a gente tem esses caminhos, né? Então, Beto, hoje o nosso assunto aqui é a terapia em filosofia clínica. Uma base categorial oscilante, uma base categorial exigente, e que tem algumas demandas. Você tem feito um trabalho muito interessante. A gente quer ouvir de você o que você tem para nos contar hoje do consultório, Beto. Bom, eu iniciei em consultório praticamente em 2008, 2009. Eu fazia filosofia clínica de aconselhamentos antes da filosofia clínica. Eu estava cursando psicologia na Unesc, e como estava fazendo Jung na época, e vi uma propaganda do Lúcio, que ele ia dar uma palestra na universidade, e fui nessa palestra. Acho que era 2007 isso. E aí, E aquela fala do Lúcio, ela colocou por terra diversas dúvidas que eu tinha como filósofo de aconselhamento, como consultor de empresa, que eu ajudava muitas pessoas a resolver seus problemas nas empresas. E sempre que eu chegava numa empresa para ajudar, para contribuir com aquela empresa, eu escutava a história do empresário e depois, então, eu entrava nos números da empresa e eu vi que geralmente, a empresa não tinha problemas. Ela tinha um probleminha aqui, um probleminha ali, que poderia ser resolvido, olha, muito rapidinho, muito fácil, né? Eu lembro uma vez uma empresa de caminhões, uma transportadora, que o cara tinha 112 caminhões e ele tinha uma dívida que ele não conseguia dormir à noite por causa daquela dívida,
que vendendo 2 caminhões resolveriam todo o problema da empresa dele. E aí eu perguntei para ele, por que não vende, né? Aí dizer assim, não, 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 cara. Se tu quiser começar a quebrar uma empresa, é começar a vender. O meu pai sempre me disse isso, não venda nada, só compre. E depois que eu fui entender isso, né, na filosofia clínica, que isso era um termo agendado no intelecto, que vinha do pai. Então, quando o Lúcio começou a contar aquela história na universidade, eu comecei a fazer links. Por que não dá certo? Por que lá dá certo, aqui não dá certo? Porque, geralmente, aquele empresário ele tinha se transformado na empresa então a filosofia clínica me deu diversas respostas que outras linhas terapêuticas não estavam me dando. Não quer dizer que não tenha resposta. Para mim, no meu caso, a singularidade, a clínica a posteriori, me deu as respostas que eu precisava para me continuar naquele início como aprendiz de terapeuta, né? Então, em seguida, eu já comecei com o Lúcio, eu já tinha filosofia católica, né? A minha primeira formação foi em teologia, eu fiz filosofia católica. E quando eu comecei a fazer filosofia clínica com o Lúcio, lá no Hospital São José, eu já entrei, então, fazendo filosofia clínica e fazendo a filosofia pelo Instituto Pachter, para fazer uma conversação com os filósofos da alteridade, com Levinas, com Martin Buber, que na universidade a gente praticamente, no curso de filosofia católica, a gente passou por cima disso, né? Principalmente por esses filósofos mais modernos, a gente não estudou. Então, para mim, tudo foi uma novidade, né? Então, quando eu fui para o consultório, eu lembro que um dos primeiros ensinamentos assim que eu utilizei no consultório, Jandira, eu, eu coloquei um martelo em cima da minha mesa. O que era aquele martelo? Olha a simbologia daquele martelo. Era para mim, né? Era um martelinho pequenininho que eu tinha. E esse martelo está com meu neto hoje, é engraçado. Esse martelinho eu colocava lá para dizer o seguinte: olha, a hora que eu ver aquela pessoa, na filosofia de aconselhamento, a gente costuma utilizar aquilo que deu certo comigo ou com a minha empresa para fazer um Ctrl+C, Ctrl+V na empresa do outro e isso dá certo. Mas como aquela empresa onde eu ia ajudar, não era a pessoa que eu estava ajudando, mas sim, não era a empresa que eu estava ajudando, mas sim um empresário, eu digo, eu não posso perder a pessoa. Então, se eu vou quebrar aquele espelho que está diante de mim, né? Eu dizer, vou tocar o martelo naquele espelho para enxergar essa pessoa, além do empresário que ele existe. Eu aprendi lá com o Lúcio Pachter no início, né? Para a gente, quando ir ao mundo do outro, né? Deixar o nosso mundo de lado, né, Beto? Para poder ir ao mundo do outro. Para poder fazer alteridade, eu tenho que deixar meus sapatos fora, ou seja, eu tenho que quebrar o espelho para ir para o infinito, como diz Emmanuel Levinas, né? Para mim ir além de mim, além dele, para ver o que tem lá para a gente, para conseguir ver a face do outro. Uma experiência bacana que eu tive do consultório, mas eu confesso assim, Jandir, foi muito difícil aprender filosofia clínica no início. Muito difícil, a gente vem com essas questões prontas da administração, da contabilidade, da teologia, né? A igreja, ela te agenda muitas questões, ela tem muitos prejuízos, verdades a priori, e isso não funciona no consultório. Não, se tu quiser usar isso aí, nem vai para consultório, a gente não consegue fazer clínica com isso, né? A gente tem que fazer além disso, a posteriori. E a pessoa vem contar a história de vida dela. Imagina, a pessoa vem contar a história de vida dela, contar suas queixas, né, no assunto imediato. Depois ela começa a contar a sua história de vida. Às vezes fica 1 hora se queixando, porque meu marido é isso, porque meus filhos é aquilo, porque meu pai fez aquilo, ou seja, tá sempre... E ela vai falando. Às vezes a gente já quer quebrar aquilo. Ela diz, poxa, sempre o outro, sempre... Mas não, tem que ouvir, tem que anotar,
fica aí 1 hora anotando, montando a estrutura de pensamento, descobrindo onde é que está, a queixa está vindo daqui, mas não é isso aqui. E, poxa, e se a pessoa não permite gravar, era difícil para mim anotar tudo. Aí, quando as pessoas começaram a permitir as gravações, aí começa a ouvir uma vez, ouvir 2 vezes, aí começa a ficar um pouco mais fácil. Mas mesmo assim, faz 10 minutos que eu saí de uma consulta agora e entrei nessa nossa nova conversa. Eu atendi uma pessoa completamente diferente de tudo que eu atendi até aqui. Então tem que construir, tem que partilhar, tem que amarrar isso tudo junto com essa pessoa. Então cada pessoa é única, é um mundo diferente. E o que me alegra é ouvir uma biografia, pelo menos, eu atendo 3 vezes por semana, e aí 10, 12, 15 pessoas por semana, são 10, 15 pessoas com uma biografia que eu estou aprendendo. Isso me encanta, me ajuda, eu gosto. Além de poder contribuir com a história de vida do outro, está me contribuindo como ser humano. Que maravilhoso te ouvir, Beto, que lindo isso. Você estava falando do aconselhamento, né, e que foi difícil no início começar a filosofia clínica, porque esse aconselhamento, ele não é, na filosofia clínica não é assim que trabalhamos, não a priori, né? Mas falar do aconselhamento é uma coisa cultural, né? Eu lembro que a gente ia na casa da nossa avó e ela nos botava sentada lá para passar os seus conselhos, e aquilo vinha como agendamento, vinha como valores, né? E a gente levava, e leva ainda alguns como verdades, né? Isso aparece no consultório, que os aconselhamentos, eles também fazem parte de uma base categorial. Então, quando a gente caminha em filosofia clínica e precisar desconstruir isso, e isso tem raiz, às vezes, lá numa estrutura epistemológica, então, às vezes, fica um pouco mais complexo para aquela pessoa entender que, de fato, aquilo é um agendamento que, por vezes, está freando a vida dela, né? E, às vezes, não. Às vezes, graças àquele avô, aquela avó que agendou, e a pessoa conseguiu caminhar e traz até hoje, na sua estrutura de pensamento, os seus agendamentos. Eu acho isso fantástico, né? Uhum. E maravilhoso que a filosofia clínica tenha feito isso. Mas adorei o vice-conceito do martelinho aí, Beto, para começar. Muito interessante isso. Uma outra dica assim, de primeira assim, que eu aprendi com os filhos. Primeiro foi com o Emmanuel Levinas, ali, a questão do espelho, né? Para ir para o infinito. Uma segunda, assim, que eu estava aqui pensando, né? Como é que eu fazia no começo? A outra vem daquela especialização que a gente fez em Israel, em Martin Buber, aquelas viagens que a gente fez. Aquilo ali me ajudou bastante. Olha só, para quem está começando no consultório, quando ele fala do eu, tu e eu, isso, né? Ou seja, uma clínica ela se dá no âmbito de eu, tu, né? Do existencialismo, do humanismo. O eu, isso é importante que uma secretária faça. O que é o eu, isso? No momento que tu agendar uma consulta, que ele quer saber, tu imagina tu tá começando uma consulta, a pessoa diz assim, mas Beto, quem sabe tu faz um preço melhor, vamos aqui, vamos ajustar aqui a nossa agenda para marcar a próxima consulta. Nós estamos no âmbito do eu-tu. Isso me incomodava muito, fazer essa quebra no meio do... Aí no momento que, puxa, que fez aquilo, eu marquei isso. Se nós estamos aqui num campo de humanismo, num campo de existencialismo, por que nós temos que botar o eu isso nisso? Então, o eu isso hoje fica com uma secretária que cobra, que agenda, que... Ah, mas eu não tenho dinheiro para pagar uma secretária, etc. Faça uma boa divisão de papéis. Diga para a pessoa, olha, aqui nós vamos falar agora como o dono da clínica aqui com você que é dono de uma empresa ou que... Né, vamos falar de dinheiro. A partir de terminar isso aqui, pronto. Aqui nós vamos falar agora como terapeuta e partilhante, como vamos fazer uma clínica filosófica, e isso fica de fora. Mas é difícil ficar de fora, tá? Por isso que é importante
ter um mínimo de estrutura para a gente fazer clínica, né? Uhum. Para entender essas complexidades que às vezes se mesclam. E isso que você está trazendo é muito interessante, porque às vezes os colegas eles atendem maravilhosamente bem, mas não conseguem dividir esse administrativo com... Eu mesma sou uma dessas, que tudo se mescla, tudo se mistura, e às vezes fica difícil, sabe, Beto, fazer essa divisão rígida do que agora é o partilhante, do que agora é o pagamento, né? Mas a gente aprendeu isso na filosofia clínica, que essas coisas se mesclam, e é difícil, Uhum. às vezes, para algumas estruturas, fazer uma divisão rígida. Mas Mas é muito você interessante, sabe lidar com isso? sei, mas de A outras pergunta, formas. a pergunta é se o partilhante sabe lidar com isso. É isso aí. Uhum. Isso que é interessante também, né? E É, alguns partilhantes sabem, e outros não, né? E às isso. vezes o partilhante dribla a secretária e vem direto para o terapeuta, porque ali ele encontra, Uhum. às vezes, o aconchego na sua própria conta de banco que não dá conta de pagar. Isso, mas aí, no meu caso, eu não sei se esse cara está fazendo de graça, se é uma filantropia, se está pagando o preço cheio, a metade, a secretária tem livre-arbítrio, Isso é tem... bom, você tem um atalho, né, Beto? Isso é interessante na clínica, a gente ouvir essas demandas e aprender com isso, né? Por isso, traz toda a tua expertise do ser empresário, né? Que você é um empresário reconhecido aí no país, e traz toda a sua expertise de ser empresário para a clínica. Então, alguns elementos, talvez, para você, enquanto uma estrutura empresarial também, né? Uhum. Pode ter facilitado muito os teus caminhos. Isso pode ter acontecido, da tua experiência? Assim, eu não sou empresário, eu estava empresário, né? Hoje eu sou um filósofo, eu trabalho como filósofo. Às vezes eu tenho alguns conselhos de empresas que eu vou participar como conselheiro. Ali, eu Uhum, sou um conselheiro de empresa, é um papel essencial que eu faço, né? É claro que até aqui no consultório tem uma empresa por trás disso, então, automaticamente, eu, no momento que eu estou lá olhando números, eu sou um empresário, me transformo em uhum, empresário. Eu vejo números, vejo lucros, eu vejo despesa, e assim é quando eu estou conselheiro, mas no momento que eu entrei para um consultório, a gente define todas as bases lá no Eu Isso, e você entrega para a pessoa fazer essa administração para você estar pleno aqui, em consideração a pessoa que está vindo, às vezes, com, às vezes com uma questão que para mim pode ser tão pequena, né, por ter toda essa bagagem empresarial e tal, mas para ele aquilo ali é um mundo desabando, né? uhum. Quantas vezes a pessoa chegou aí que estava com um problema financeiro, né? Eu gosto de uma frase do Hélio Strasberg. Uma vez ele disse: Olha, cada um tem os partilhantes que merece, Beto. Uhum. Então, por eu ter vindo dessa área empresarial, é claro que eu atendo muitos empresários, bastante mesmo, bastante médicos, empresários. Então, eu venho dessa área porque o pessoal me elegeu assim, por ter essa experiência. Então, essa experiência de consultor, essa experiência como empresário, tem algumas questões que tornam, sim, muito simples para resolver, às vezes como administrador. Aí eu coloco, sim, eu assim, olha, você já... Que tal você falar com essa pessoa que é consultora? Que tal você falar com essa pessoa? Essa semana ainda atendi uma pessoa que estava querendo vender a empresa tal, e ele estava negociando isso tudo. Mas eu disse, meu querido, você é médico. Você está querendo vender o seu hospital como médico ou como empresário? Eu disse, pá, mas não é a mesma coisa? Eu disse, não, você é diretor clínico, né? Como que um diretor clínico vai negociar uma empresa? Olha, eu recomendo você contratar uma empresa que é especialista nisso. Então, de onde vem essa bagagem, né? Vem da administração. Por que eu vou fazer isso? Pode ser outra pessoa. Cada um com as suas especialidades. Ado a ado. É interessante, né, ter essas outras interseções com outras áreas para a gente poder partilhar quando alguns elementos não diz respeito ao consultório. Isso a gente vê muito, né, Beto, às vezes quando a gente está atendendo alguém, e se alguém precisa, por exemplo, procurar um neurologista, ou então
outros modos de atender às suas demandas, às suas questões. Acho isso maravilhoso, que os filósofos clínicos percebam isso na clínica, que nós não damos conta de tudo e nem é para isso que a gente veio, né? Eu acho que a escuta e a filosofia clínica nos aprimora enquanto ser humano e nos leva para outro patamar, enquanto atendimento, enquanto filósofos clínicos. Mas eu quero te provocar aqui uma conversa, se é que posso falar de provocação, se você me permite. Claro. Os caminhos de Compostela aí, porque você tem levado pessoas, tem saído desse consultório que para muitos às vezes entendem o consultório como quatro paredes, né? E você tem começado bem antes do online, que hoje o online nos permite muitos mundos. Você tem levado as pessoas para caminhar outros mundos. Conta um pouquinho para a gente aí, Vex, da tua vontade, um pouquinho. Se a gente pegar lá no tópico 3, sensorial e abstrato, foram construída, ela se construiu numa base bem platônica, né? Existe um mundo ideal, o mundo das ideias, que tudo é perfeito, e são pessoas desconectadas, corpo e mente desconectado, ou pouco conectado. E existem aquelas pessoas que são mais aristotélicas, vamos resumir aqui para a gente ir aonde eu pretendo, que são mais conectadas, né? Se não estiver bem do corpo, se estiver com dor, não consegue nem pensar, não estiver bem das ideias, se aceleram, chega, em alguns casos, chega aí a ansiedade, pânico, cada um, né? Tô colocando aqui algumas pessoas, né? Uhum. Então, como é que eu comecei a fazer essa questão de levar pessoas para caminhar? Quando eu fiz o caminho de Santiago, eu era uma dessas pessoas, quando eu fiz o meu caminho, eu era uma dessas pessoas que vivia no mundo das ideias. Eu resolvia minhas questões nas ideias. O corpo, para mim, era um mero transporte que me levava para cá e para lá, fazendo as vendas, fazendo meus negócios. E quando eu fui para o caminho de Santiago, eu precisei conviver com o sensorial e com o abstrato. E no caminho de Santiago, eu aprendi a fazer conexão do sensorial e abstrato. Então, quando eu encontro no consultório uma pessoa que ela teve algum rompimento, né? Eu lembro uma das primeiras pessoas que eu levei em 2009, que foi uma pessoa só. Essa pessoa, ela era para ser uma atleta profissional. Ela chegou a jogar futebol profissionalmente, assim, e de repente ela se machucou, já com 19 anos, ela se machucou feio. E ela foi para outros mundos, ela cursou jornalismo, depois ela fez uma outra faculdade, vou parar de falar profissões aqui que pode ser reconhecidas a pessoa, ela fez uma outra faculdade, aí depois virou empresária, e de repente essa pessoa me procurou, porque eu tinha feito o caminho de Santiago, e ela não conseguia emagrecer, não conseguia parar de fumar, ela não conseguia, e estava muito doente, assim, né, de corpo, né? Aí eu descobri que ela tinha feito um rompimento com ela mesma no momento que ela não pôde mais jogar futebol, que ali ela teve uma ruptura e ela simplesmente abandonou a corporeidade. E aí, nos seus 45 anos de idade, ela estava pagando um preço muito alto e, e a gente trabalhou em clínica essa conexão. Então, começamos desde voltar a caminhar, desde fazer academia, fazer musculação. Ela começou a nadar, ela começou a andar de bicicleta, e ela foi perdendo peso. Lá no final, quando ela estava já com seus quase 5 anos de terapia, ela tinha feito terapia com diversos outros terapeutas, ela me procurou, então, para fazer um ritual de passagem, porque ela tinha se tornado empresária e ela queria vender a empresa. Então.
E aquilo ali funcionaria como um ritual de passagem para ela. E então essa pessoa, ela tem uma estrutura de pensamento para isso, para fazer caminhadas, porque era um submodo de reconstrução ali nas interseções, nas matemáticas simbólicas. Foi ali que uniu, foi o esporte que uniu, foi a caminhada, foi ali que ela se tornou inteira de novo. E o Caminho de Santiago, sim, seria um presente para ela. E eu descobri que então, o Caminho de Santiago pode ser bom para algumas pessoas. Aí, o segundo pulo. Quando a gente escrevemos esse livro baseado em experiência, que a gente escreveu A Alma da Empresa, que levou a filosofia para as organizações, ou seja, eu tenho uma estrutura de pensamento, que eu sou uma pessoa física, né? Então eu tenho uma estrutura de pensamento. Como podemos, então, uma empresa também ter uma estrutura de pensamento? Então a gente levou a filosofia clínica para as organizações. E aí, na época, eu estudei bastante psicodrama, né, de Moreno, e comecei a aplicar, então, em alguns grupos, sempre com a filosofia clínica como base para isso tudo. Então, os grupos que eu levei a partir de 2012, e fui leitor, todo ano eu levo grupos, esses grupos sempre foram montando a estrutura de grupos. Eu tenho a estrutura de pensamento individual para saber onde é que vai estar a dor, onde é que vai romper no caminho de Santiago, né? Que no caminho de Santiago os demônios aparecem, eles vêm tudo à flor da pele, né? E então como fazer essa conexão para trazer a pessoa para a base, para reconstruir ela? Então eu tenho a estrutura de pensamento do grupo que eu levo e tenho a estrutura de pensamento individual. Então, já na preparação, a preparação física, a preparação autogênica, a preparação mental, a gente já vai preparando essa pessoa para ir para o caminho. Então, posso dizer, Beto, que talvez seria já uma viagem customizada. O Caminho de Compostela está lá, mas já começa bem antecipado uma base de sustentação para que a pessoa vá para esse caminho. Então, algumas pessoas pensam, eu vou para o caminho, vou botar umas roupas na bagagem e vou para lá. Então, no caso, com o filósofo clínico Beto Colombo, faz-se toda uma customização dessa viagem, faz-se uma base de sustentação a priori, para depois a pessoa dar conta da própria caminhada? É por aí. Então, assim, tem diversos grupos que a gente monta, né? Por exemplo, eu tenho 3 grupos que estão se construindo aqui. Tem pessoas que querem muito ir o ano que vem, mas não tem grupo para ela ainda, porque ela funciona muito diferente daquele grupo que já tem 8 pessoas. Eu não posso levar uma pessoa que vai ser antagônica com aquele grupo que está ali. Não vai dar certo, vai ser muito difícil para ela e para o grupo. Para que levar, então? Não tem interseção com aquele grupo. Então, ela está aí esperando, está em stand-by para a hora que aparecer. Ou então, às vezes, a gente tem que levar essa pessoa sozinha para um caminho de Santiago. Quando eu falo de uma preparação autogênica, hoje em dia, tu imagina uma pessoa que não estava completamente desconectada com a natureza, aí resolve fazer o caminho de Santiago. Então, nos treinos, ela vai ter que encontrar novos vizinhos para fazer uma elevação vertical. Ela vai precisar comprar uma mochila, ela nunca usou mochila. Ela vai comprar uma bota de trek, vai comprar meias que não entra o suor, não entra em contato com o pé, ela vai comprar camisas de caminhada. Aí depois, ou seja, tudo isso são novas vizinhanças que vêm. Aí, de repente, essa pessoa vai entrar numa trilha no meio do mato, ela vai escutar passarinhos, ela vai ver as árvores, ela vai sentir a brisa. Olha, nós estamos falando do sensorial, estamos falando de deslocamento curto. Então, ela vai aprendendo esses submodos tudo antes de ir caminhar. No momento que ela vai caminhar, a gente mostra na prática, experimentando, olha aqui, isso aqui é deslocamento curto, isso aqui já é em direção às sensações. Lembra quando nós fizemos aquele trabalho e tal? E assim vai. Daqui a pouquinho a pessoa
aquele partilhante está ali num grupo e aí ela é ofendida por um colega que disse algo quando apareceu seus demônios. Essa pessoa diz, pô, eu vou embora daqui, quando é que já se viu? Esse cara me ofendeu. Aí tu traz ela para um canto e diz, tu te lembra quando nós trabalhamos lá em direção ao termo singular, em direção ao termo universal? Então vamos lá, olha essa pessoa, lembra lá nos treinos, ela fez isso, ela te ajudou nisso, vocês tomaram banho junto, olha, tu vai jogar isso tudo fora, porque nesse momento que ela estava em fúria, ela falou que você estava atrapalhando o caminho, ficando para trás. Ele é muito mais do que isso. Ou seja, é na prática, são 42 dias junto com uma pessoa, junto com pessoas, com um grupo. Então, eu costumo dizer assim, olha, 32 dias de caminhada, mais uns 10 de deslocamentos e outras visitas, às vezes, 40 dias de caminho de Santiago, às vezes é 10 anos de consultório. Para algumas pessoas é assim. Ou qualifica a intercessão ou rompe, né? Ou não, nem isso, nem aquilo. Isso é outra coisa. Né? Tu vai lá na categoria relação, ou no tópico 28, se ela tem, né? Importante ou determinante. Lá na categoria relação, tu já vê se quando ela rompe, ela se afasta, ou quando ela rompe, ela tenta reconstruir isso. Se tu sabe que ela está sempre procurando reconectar com as pessoas que ela rompeu, é muito bom levar essas pessoas. Agora, se tu levar uma pessoa que no momento que rompeu, ela disse, não, aquela pessoa morreu para mim, ela não existe mais, não é bom levar para o caminho. Porque se houver isso, ela pode querer pegar o primeiro ônibus e ir para o aeroporto e ir embora. Roberto, você me fez lembrar de um exercício que foi feito lá em Nova Veneza, que você fez com a gente num evento. Eu não lembro se era um sul catarinense ou se era um encontro nacional, mas que no caminho que a gente fez lá, você colocou uma senhorinha na frente para ela conduzir a velocidade do caminho. Ninguém podia ultrapassar ela. Então, eu lembro bem desse exercício que você coordenou lá. Pois é, isso, por incrível que pareça, vem da teoria das restrições, vem da administração da empresa, que é um livro chamado A Meta, né? Que ele diz que se tu quiser, você vai ter que ir eliminando os gargalos. Então, se a gente colocar uma pessoa rápida na frente, possivelmente nós vamos ter que sentar numa pedra na frente e esperar a lenta alcançar. Agora, se tu botar a pessoa lenta na frente, nós vamos se moldar àquela pessoa e a gente vai caminhar e a gente vai começar a fazer uma recíproca diversão com aquela pessoa e, às vezes, com a natureza. Às vezes é proposital esses exercícios de colocar o cara que leva a bandeira verde na frente, o mais lento. E o cara que leva o mais rápido, é um aprendizado para a pessoa. São técnicas do quê? De Moreno, um psicodrama, que ensina a gente a viver em grupo. Por vezes é nessas interseções, de fato, que a gente consegue botar em prática, né? Porque às vezes é por espelho mesmo, né? Nem sempre os espelhos são ruins. Às vezes eles nos ensinam, às vezes é através do outro que a gente percebe o quanto a gente é acelerado, né? O outro que consegue desacelerar, tomar um cafezinho devagar, às vezes almoçar devagarinho, enquanto outros chegam e é muito acelerado. Então, às vezes, por espelhos, a gente consegue medir a nossa caminhada e olhar. E eu penso que esse projeto aqui da Antique, conversando com filósofos clínicos, vai trazer essas reflexões também, Beto, quando olhar os filósofos clínicos, como estão caminhando, que vêm partilhar, que possam também, esses que estão nos ouvindo, olhar para os seus caminhos e perceber que não é tão simples assim, não é fácil, é uma vasta caminhada. Por isso o Lúcio Factor diz que a formação ela é continuada, né, Beto? Você mesmo aí no Instituto Sul Catarinense, você é o presidente de honra, né? E então, a formação é contínua, vocês estão em constante movimento, sempre oferecendo cursos e oferecendo formações, né? Mas antes você falou uma coisa que eu achei interessante, e às vezes a gente vê o aluno entra em algumas armadilhas, que ele pensa porque estudou filosofia clínica tem que desconstruir o seu caminho para construir um novo caminho como terapeuta.
E eu pego uma fala do Lúcio, que ele diz que às vezes a maior parte do caminho está pronto, né? Você precisa fazer os ajustes e caminhar nele, né? Então, às vezes, ser filósofo clínico pode trazer toda a sua caminhada, a sua própria história para ajustar no consultório, como você fez. Você levou a filosofia clínica para dentro das empresas, né? Você é o que trouxe na filosofia clínica essa experiência, né? De levar e levou todo o seu conhecimento, talvez agora para o consultório. Então, a sua própria jornada, o consultório vai trazendo esses elementos, esse jeito de fazer, de ser terapeuta, né? Com esses outros elementos, que é uma composição, né? Uma composição. Quando você disse, eu vou lá atender o empresário está lá desesperado, porque ele precisava só vender, mas ele aprendeu que não se vende, só acumula, né? Então, vamos acumular. E pelo seu olhar, você, como filósofo clínico, poderia, na sua historicidade, chegar orientando, mas você vai lá, escuta a historicidade, aí como quebrar esse agendamento para não causar outros tipos de prejuízos, né, de prejuízo. E acho isso muito, muito bonito, que quem está nos ouvindo perceba que, às vezes, a nossa caminhada também migra para o consultório, né? Em algumas vezes a gente tem que deixar para trás algumas coisas, mas muitas a gente carrega, né, Beto? Nossas experiências. Com certeza, com certeza. É assim, ó, essas experiências de... Eu tenho 61 anos de vida, né? Então, eu não rejeito nenhuma parte da minha história, porque eu tenho certeza que foi ela que me trouxe até aqui. Quando a gente está empresário e está num lugar que existencialmente este lugar está te jogando para baixo, tá causando somatizações, possivelmente esse não é o teu lugar. Eu, como empresário, eu sabia que aquele ali não era o meu lugar. Mas dentro de uma organização, existem departamentos, unidades, células, que acabam acomodando a estrutura de pensamento de quase todas as pessoas. Por exemplo, eu sempre fui ligado com a área de humanas, né? Pela minha formação em teologia, já desde o início, eu fui buscar, ninguém me agendou nada, teologia, filosofia. Quando eu fui para a administração da empresa, lá no início eu já percebi que o que fazia diferença em uma organização era tu saber qual era a tua principal vocação. E a minha principal vocação era lidar com gente. Então eu sabia lidar com gente. E quem é gente? Quem trabalha na produção é gente, quem administra é gente, o cliente é gente, o fornecedor é gente. Então, gostar de gente faz uma grande diferença numa organização, né? O grande problema de uma organização, no meu caso, para mim, é que tu acordar de manhã, no dia 1º de setembro, e saber que tu tem que vender 10 milhões para pagar as contas, e a partir disso tu vai pensar se vai ter algum lucro, e chega dia 30 de setembro, tu encerra o mês, bateu a meta, no outro dia começar tudo de novo, e controlar contas, contas a receber, contas a pagar, fazer contabilidade. Quando tu é CEO de uma empresa, que tu tem que ter essa visão sistêmica, universalizar o teu olhar um todo, e que isso não é a tua principal vocação e tu tens que fazer, isso machuca a gente. Era pesado demais para mim. Mas agora, por exemplo, eu estou no conselho da empresa e trabalho. A minha função no conselho é olhar para a gente. Eu sou convidado para ir com esse olhar humanístico da organização, quando eles me convidam para conselho. Então, é muito bom, fica muito fácil. Eu vejo aonde as pessoas, aonde aquelas empresas estão coisificando gente, coisificando fornecedor, cliente,
E aí eu vou com essa minha expertise de empresário, sim, mas principalmente de terapeuta, de gente, olhar para a pessoa e dizer, olha, essa pessoa é muito mais que isso. As pessoas têm que estar acima de uma organização. E é um privilégio, né, Beto, para a própria empresa ter um filósofo clínico, um filósofo que consiga, uma reunião, ser um tradutor, ou estar ali para acolher esse outro lado, que não é só as metas, né? Que as metas são importantes, mas mostrar que tem tantos outros elementos importantes e que ficaram na invisibilidade, né, por tanto tempo. Então, talvez para você é um privilégio, tanto para a empresa quanto para você poder exercer esse papel, né? Eu gosto desse papel. Eu não gosto do papel porque dentro de uma reunião de conselho, existe, nas divisões aí de tempo, tem uma boa parte que é usada para mostrar números, como é que a empresa está até ali naquele momento, e o que ela pretende fazer a partir dali. E poucas reuniões são para falar de pessoas, para falar de gente. Então, quando não tem essas reuniões para falar de gente, eu fico ali como um ser mecânico, duro, prático, e isso às vezes me faz voltar num mundo que não me faz bem, numa autogenia horizontal baixa. E às vezes eu saio da reunião, eu já vou para um clube dar um pau no corpo, né? Saio correndo, saio caminhando, faço sauna, faço massagem, para mim me voltar para o meio, para mim me remediar de novo. Porque às vezes uma reunião de conselho é pesada demais para mim. Como Hoje. isso parece no... Oh, desculpa, Beto, pode concluir, por favor. Não, eu só disse hoje. Hoje é pesado, mas na época eu nem percebia que era tão pesado. Olha. Uhum. Bom te ver com esse sorriso aí quando fala de gente. Uhum. No consultório, como aparece isso? Às vezes é um vazio, né? Eu tenho um relato de uma pessoa que ela chegava e às vezes ela dizia assim: eu mesma não me entendo, porque tudo que eu queria eu conquistei. Uhum. Família, empresa, estou super bem nisso, mas tem um vazio, eu não sei o que é. Na Uhum. historicidade dela, a gente percebia um afastamento de si mesmo, né? Pessoa que gostava muito de música e nunca tinha tirado tempo para isso. Então, por mais que ela tinha uma sala de cinema, uma sala de música, trazia músicos para tocar junto e tal, mas não era. Então, ela, depois de um longo tempo, ela começou a perceber que ela poderia participar, por exemplo, da igreja onde ela morava, que tinha a banda. Então, ela foi lá e começou a ensinar música e participar. E ela toca trompete, né? Ela, a pessoa, é um homem. Troca trompete, né? E ali ele conseguiu olhar diferente para a sua caminhada existencial. Ele começou a voltar para si mesmo, né? Então, aquilo que você trouxe eu achei muito interessante. Não desconsiderou a história dele, a jornada, que foi linda, foi maravilhosa, construiu uma empresa, fez um trabalho maravilhoso. Essa empresa sustenta muita gente, financeiramente falando, e de outras formas também. E hoje ele consegue levar a música para dentro da empresa. Eu achei isso fantástico. E a pessoa, assim, ela de fato, ela voltou a ter um brilho, sabe? Um brilho de caminhada, porque ali ela conseguiu trazer um pouquinho dela também na sua própria existência. Olha que interessante isso, né? Sim. Não sei se você já viveu alguma experiência como essa de consultório, quando alguém chega e traz como um sintoma um vazio, Beto. Estou vazio. Não sei o que existe. Olha, é, quando a gente. Nós no Instituto Sul Catarinense, a gente fez uma pesquisa junto com a universidade, com a Unesc, que na realidade é o IPAT, Instituto de Pesquisas Tecnológicas, Catarinense Tecnológica e tal. Esse IPAT, a gente organizou uma pesquisa para estudar, uma pesquisa qualitativa, e eu e o Rosemiro, né, a gente olhou mais de 2.000 estruturas de pensamento desses. Ele está mais tempo do que eu em consultório ainda, né? Então a gente registrou isso tudo e sem colocar nomes, né? Montamos as estruturas de pensamentos e com acompanhamento
de pessoas que deram a dica de como fazer uma pesquisa qualitativa, não quantitativa. A gente começou a ver as principais queixas, né? E começamos a perceber, por exemplo, qual é a principal queixa de um executivo? Qual a principal queixa de um empresário? Por exemplo, eu atendi um empresário que diz assim: pois é, Beto, e agora o que eu vou fazer? Eu sou um dicionário, ele diz assim, eu sou um dinossauro. Eu já não era muito bom em informática. Tudo bem, aprendi, entrei nas redes sociais, aprendi isso tudo. Aí, daqui a pouquinho, eu tive que reaprender toda a parte de matemática com os Excel avançado. Agora vem uma tal de. Agora, recente, vem uma tal de inteligência artificial. Eu não sei nem como usar isso. Cara, eu estou cansando disso. E a minha pergunta é: eu quero largar assim, não quero mais fazer o que eu faço. Mas o que é que eu vou fazer da minha vida? É só o que eu sei fazer. Uhum. E aí, Jandira, tu tens a historicidade dessa pessoa e tu vê aonde ela tem tanta coisa, a IP dela é tão rica. E essa pessoa, ela está resolvida financeiramente, mas ela está tão apegada àquele papel existencial dela. E a vontade é de dizer, né? Pô, tu não está vendo isso, tu não está vendo. Não. Tu sabe, se tu ir direto falar nisso, uma pessoa que tem um tópico gigante, né? Tu tem que ir por vice-conceito para não machucar a pessoa, tem que ir devagarzinho, tem que tal, até como seria bom se a gente pudesse fazer uma terapia universal, como alguns propõem. Filosofia clínica, a hora que tu vê que uma pessoa tem um tópico que cega ele, né? Por exemplo, uma pessoa que tem um tópico 2 gigante, né? Um caso como esse, gigante, que, né, bate de frente com uma árvore, não consegue ver a árvore, para onde essa pessoa está olhando? E tu, às vezes, é só dizer, oh, cuida da árvore, isso aí, não pode usar isso aí que tu vai bater na árvore. Tu não pode dizer, tu, tu tens que ficar mostrando o caminho, passa mais para cá, passa mais para lá. E, às vezes, isso falar em vice-conceito com uma pessoa que tem um tópico que está cegando ela por ser muito forte, para quem não é acostumado com vice-conceito, olha, a filosofia clínica, em muitos momentos, eu volto lá para a caverna de Platão e digo assim, a gente cai em tentação, né? Puxa, eu já passei por isso tudo. Eu já saí da caverna, eu já vim aqui para a luz, eu estou bem aqui. O que é que eu tenho que voltar lá para a escuridão para tirar essa pessoa lá de volta? Por que eu tenho que voltar para dentro da caverna? Eu já me aposentei. Isso, Jandira, é mais forte do que isso. É. A gente volta, a gente faz terapia, pelo menos no meu caso, pelo um bem maior, pelo um sacro ofício. O meu sacrifício é isso, meu sacro ofício é isso, é ajudar a conduzir essas pessoas a enxergar um pouco mais daquilo que elas não estão vendo. Ou seja, eu encontrei meu caminho fazendo isso, ajudando as pessoas a encontrar os seus caminhos. Mas isso é assim para mim, né? Eu me tornei filósofo clínico depois de uma carreira que eu já tinha ganhado o meu dinheiro, e isso era importante para mim, ter ganhado meu dinheiro, ter feito a minha aposentadoria. E, então eu aprendi a viver nesses tópicos mecânicos, nesses tópicos, nessa autogenia horizontal, de como fazer isso, e não quero mais fazer isso.
Mas, às vezes, tu tem que ir no mundo do outro e entrar no sexto ciclo do inferno para tirar a pessoa que está lá, senão ela não sai de lá. E, às vezes, a gente sai, é difícil. A gente se Isso que você, isso que você traz, Beto, do amor, o amor ao cuidado, né? Ter essa paixão pelo cuidado. E, às vezes, o consultório se torna uma paixão dominante, né? Todo dia, toda hora, é partilhante, não tem fim de semana, não tem, se passa a ser filósofo clínico 24 horas, né? E Jesus já usava das parábolas, né? é um Porque a vice-conceito. linguagem, a linguagem para nós mortais às vezes é difícil de entender, né? Então, um vice-conceito às vezes acalma a estrutura do outro e pode abrir algumas janelas. É como o Lúcio diz, às vezes é uma gotinha que vai hidratar profundamente uma raiz, né? E essa raiz pode dar frutos ou flores, tá? Depende de cada um. E eu entendo quando você diz que ir para esse mundo, às vezes, que é tão mecânico, e nós estamos falando de papéis existenciais, né? Nem sempre o papel existencial é a pessoa. Às vezes é, mas nem sempre, né? Então, às vezes o empresário ele aprendeu essa mecanicidade, né? Eu em casa aqui tenho meu esposo e eu às vezes posso falar dele, às vezes eu digo, você me dá licença, eu vou falar de você, porque aí você não pode depois reclamar lá que a gente tem um acordo, às vezes eu posso dar exemplo. E, e eu vejo o quanto é por fragmentos mesmo essa relação cotidiana com o cliente, né? Que é um cliente que passa e vai, cria um vínculo, mas não cria uma história, né? Então, às vezes, o cliente nem sabe pelo que o empresário está passando, e às vezes o empresário nem sabe direito pelo que o cliente está passando, porque é uma relação líquida, como diz lá o Bauman, né? Então, eu entendo. E às vezes, quando uma pessoa chega no consultório e vem trazer essas queixas, é acolher a queixa na estrutura do outro, naquilo que é possível, né? Mas quando sai um pouquinho desse papel, tem tantos outros papéis que muitos se surpreendem consigo mesmo, né? Quando conseguem, né, Beto, abrir esse leque, por exemplo, quando se disse do caminho de Compostela, eu lembro de um senhor que ele fez uma viagem e ele viajou com dor no coração porque ele estava indignado que ele trabalhou 50 anos para faturar X na sua empresa. E os meninos lá tinham aberto uma startup e faturavam o dobro do que ele. E esses meninos eram vizinhos da casa da frente, né? E aí ele dizia, como que pode? Eu tive que trabalhar 50 anos da minha vida e agora vem um outro momento. E aí ele foi fazer uma viagem para sua família, com os netos, enfim, os filhos lá, e ele disse que na volta ele percebeu que o que ele tinha construído de experiência, uma startup não daria. Então, que ele ia sim poder continuar contribuindo de outras formas. Ele abriu o leque da existência dele, não engessou naquele olhar que ele tinha só da empresa. E isso eu achei fantástico. Por isso que eu quis trazer um pouquinho do assunto do caminho, porque para algumas pessoas, né, Beto, quando viajam, me parece que esse leque das oportunidades ou das janelas, como a gente chama em filosofia clínica, é possível, né, para algumas pessoas. Sim. É assim, ó, a questão das viagens, eu faço bastante viagem de conhecimento. Eu gosto de fazer viagens. Dificilmente eu faço um tour, né? Um tour é tu sair de Florianópolis, eu vou fazer um tour em Gramado, por exemplo. É um tour, vou lá, passo uma semana em Gramado. Ou eu saio daqui e vou fazer um tour em Roma, vai. Eu vou lá, faço um tour em Roma, bato foto aqui, bato foto ali. A viagem, para mim, a viagem não. A viagem, para mim, tem que ser um pouco mais longa, né? E eu tenho que me diluir naquilo ali. Eu gosto de passar em cada lugar, passar tempo, estudar, entender a base categoria daquele lugar. Então, tem muita gente fazendo tour por aí. Então, mas o tour é certo, o tour é errado? Não. Qual é a vantagem de fazer um tour? É que às vezes a gente sai de um local e vai para outro e consegue ver
é sair da ilha para poder ver a ilha, para enxergar de longe. Quando eu faço essas imersões, eu nunca faço no local onde a pessoa está. Então, levar no Caminho de Santiago é uma imersão de 30, 40 dias. Mas tem gente que sai de São Paulo e vem fazer uma imersão aqui em Jurerê, onde eu moro. A vizinhança é outro jeito. Então, ele consegue olhar para a empresa, olhar para São Paulo de um outro jeito. Às vezes melhor, às vezes pior. E algumas pessoas, quando tu tira ela do local, tem que ter algum cuidado também, né? Algumas pessoas, a categoria lugar, o lugar às vezes não é físico. Tu acha que tu está tirando ela do lugar físico, ela vai se modificar, mas não. O local para ela é onde ela se sente bem, é onde ela é protagonista, aonde ela faz boas interseções. Então não é físico. Mas algumas pessoas, quando tu tira ela do lugar dela, ela se perde completamente, ela perde suas bases, ela não se reconhece mais. Então, tem que cuidar muito quando a gente tira a pessoa da casa dela, do lugar dela, para levar, eu vou levar a pessoa a fazer terapia, numa caminhada, certa feita antes de ser terapeuta, eu levei uma pessoa para fazer uma trilha aqui na ilha e a hora que ela encontrou uma plaquinha dizendo assim, cuidado com as serpentes. Pronto, essa pessoa simplesmente travou, ela entrou numa crise de pânico e não, eu não posso mais, eu não posso mais. Então, assim, 4 pessoas, nós estávamos em 6, 4 pessoas foram para frente e 3, né, nós tivemos que em 2 pegar essa pessoa e simplesmente trazer ela no colo, praticamente, numa cadeira aqui que a gente faz, para tirar ela daquele local, até chamar um pronto-socorro para trazer essa pessoa de volta. Então, se não souber a história de vida, se não souber como essa pessoa funciona, é melhor fazer no consultório. Agora, no momento que tu escuta a história de vida, que tu sabe que essa pessoa ela é peripatética, que tu sabe que essa pessoa gosta de caminhada, que ela gosta do sensorial, que tu tem que conectar, nossa, tá ali, tem que fazer. Às vezes tu prende uma pessoa num consultório, ela está aí sentada, mas aquilo não é um lugar bom para ela, por que não fazer uma caminhada pela beira-mar, mostrar ali, ouça o som do mar, olha, até o mar respira lento, respira rápido, por que não escutar o mar, né? Às vezes o mar diz tanta coisa, olha só, você está numa tempestade agora, o mar também tem uma tempestade, enquanto ele está agitado, ele se acalma, daqui a pouquinho o vento para, se acalma. A gente pode usar todos esses vícios, conceitos, para essa pessoa que gosta de estar no ar livre. Tenta fazer, tenta fazer uma terapia com representante comercial para te ver. É melhor tu fazer caminhando, fazer na rua. Eu lembro quando o Lúcio me atendeu na clínica didática, ele fez caminhando comigo, lá no Mampituba, pelas trilhas, porque ele sabia que eu funcionava melhor pelas trilhas. Ele tinha minha história de vida. Então é isso, é a gente se adaptar, não aquilo que eu faço, mas aquilo que o mundo do outro proporciona que eu faça no mundo dele. É ir ao mundo dele e deixar os meus sapatos do lado de fora, porque eu não posso pegar uma pessoa e dizer, vamos dar uma volta no mar. E se essa pessoa perder um irmão, um filho, um amigo no mar, antes de eu saber a história de vida dela, não, é melhor ter cautela, ter cuidado. Isso é respeitar a singularidade de cada um. Que maravilhoso isso. E com isso a gente vai aqui indo para os nossos finalmente da nossa conversa, mas você que está aí nos assistindo percebeu o que é a maravilha da filosofia clínica na prática. E o que é interessante é que sempre aparecem as falas para cada um de um jeito, assim é para mim, e o Beto Colombo, como nosso filósofo clínico de hoje, com toda a sua experiência de caminhada, já está mais do que um aprendiz aí. Hoje ele está ensinando aí, nos passando toda a sua experiência, e é só uma pincelada, né, Beto, de toda a caminhada.
os filósofos clínicos, quando se encontram, alguém disse que talvez essa entrevista deveria ser, essa conversa deveria ser 30 minutos. A gente até tentou, mas olha, se deixasse, a gente tinha aqui mais 2 horas desse bate-papo leve e gostoso de falar daquilo que é importante para nós, enquanto filósofos clínicos, mas aquilo que é importante para o partilhante. Né? E eu gostei muito desses conceitos que você trouxe, que você falou, não sei se você é bebezinhas, que deixa os calçados dos seus sapatos do lado de fora, né? Na casa da minha mãe, quando a gente morava no interior, antes de você entrar, tirava o calçado. Isso era padrão. Então, tinha um lugarzinho, chegava lá e tirava o calçado, né? Se estava chovendo, tinha uma cobertura nos vizinhos, e tinha um senhor que ele chegava, ele precisava sentar no banquinho para tirar sua bota para entrar dentro de casa. E a gente está perdendo alguns costumes e talvez com ele toda essa agilidade, essa sociedade, como o Bill Churran fala, né, a sociedade do cansaço, né, que é esse ciclo que é todo dia, como você deu um exemplo, fechou as metas e começam outras. Isso não é só na área empresarial, é na classe médica, é na formação, na educação. Mas a beleza disso é que quando a gente vai na singularidade das pessoas, a gente encontra essas preciosidades, pessoas que estão fazendo diferente, né? Ensinando. Esses dias eu conversei com uma professora, estava atendendo ela, e ela me disse como ela faz na sala de aula. Então, toda aquela demanda, as queixas que algumas professoras trazem, ela disse como eu estou fazendo para fazer a diferença. E é fantástico, é lindo o depoimento dela. E a gente vê, a filosofia clínica é um elemento assim. Faz uma clínica diferente, está atuando tanto nas empresas, nos hospitais, nos consultórios, na sala de aula, e em muitos outros lugares aí. Eu acho isso fantástico, eu acho isso maravilhoso. E hoje, Beto, quero te agradecer imensamente por você ter doado seu tempo, e eu sei que o seu tempo é precioso, e pode ter certeza que isso aqui vai esparramar entre outros colegas aí, teremos muitas conversas ainda com você. Vai ficar um link aqui dos seus livros, de Todo o Caminho é Sagrado, que é um livro que eu tive o privilégio de receber e ler, e de fato é muito lindo. E vamos conversar mais sobre isso. E agora a palavra é sua e o tempo também para você encerrar aí a nossa conversa, Beto. Olha, eu repito aquela fala que eu fiz antes, até anotei aqui. Eu encontrei meu caminho, uma metáfora do caminho de Santiago, né? Eu encontrei meu caminho ajudando o outro a encontrar seu caminho. Então, cada um de nós tem a sua jornada, tem seu jeito de fazer, tem um jeito de encontrar seu caminho. Às vezes é no consultório, às vezes é como professor, dando aula, na formação, às vezes é como um consultor numa empresa, nessa área de humanismo. E a filosofia clínica é isso, é essa coxa de retalho que trabalha com as pessoas a partir daquela pessoa, de como ela se formou, pela sua historicidade, pelo seu jeito de ser. Então, sempre que formos falar de filosofia clínica, temos que trazer os primeiros filósofos do consultório, Protágoras, né, que o homem é a medida de todas as coisas. Ou seja, às vezes vem uma pessoa com um probleminha que a gente acha que é tão pequeno, mas é pequeno para quem, né? Para a gente que já passou por essas experiências todas, aquilo ali pode ser muito pesado para aquela pessoa. E o papel nosso é cuidar, é aliviar a dor dessa pessoa, é o aconchego, é acolher essa pessoa, é ser um cuidador dessa pessoa. E quando uma pessoa chega na tua frente, tu tens que partir lá para Sócrates, que tu não sabe nada dessa pessoa. Eu só sei que nada sei, de tudo quanto sei, daquele ser que está na tua frente, tu não sabe nada. Sem história de vida, tu não pode começar terapia nenhuma, não dá para começar. E depois que tu começa, que a pessoa te conta a história, que tu começa a dar algum significado para aquela história, cuidado, tu estás olhando ela como um espelho para você.
É melhor tu quebrar esse espelho e pensar que isso é assim para ele, não é assim para mim, isso é assim para mim, não é assim para ele. Nós estamos falando aí do mundo como vontade e representação de Arthur Schopenhauer, ou seja, aquilo que é assim para ele. E não cabe a mim julgar porque eu não sou juiz. E que bom, nós não somos juízes, não temos esse papel existencial de condenar, nós temos um papel de acolher, de cercar, de abraçar. Se a gente não está disposto a fazer isso, pode fazer qualquer outra coisa, não precisa ser terapeuta, tem tantos caminhos para seguir. Eu encontrei meu caminho ajudando o outro a encontrar o seu. Rogo, né, que cada um encontre seu caminho e que faça e que deixe um pouquinho de si nesse belo jardim de Javé. Então, Com essa leveza toda aí, a gente vai encerrando. Pedro, gratidão pela sua contribuição aqui. E aos 16 anos da Anfic, é um presente para todos nós. Um dos presentes que a gente recebeu foi a nossa querida presidente, que colocou a Anfic, em termos de organização, num outro patamar aí. E estamos todos caminhando, e os próximos que virão farão tão melhor. E esse é o nosso desejo, cuidar um dos outros, né? Nesse caminho, que é a filosofia clínica, e que é o FIC, que atua para associados e não associados também. Querido Beto, gratidão por sua partilha aqui, e até um outro momento. Tamo junto. É isso aí. Tamo junto. Muito obrigado pelo convite. Conta comigo. Obrigada.